Gravando. Então, bom dia oficialmente. Essa é a terceira aula que a gente vai ter em Isaías. E daí a gente, nessas duas primeiras aulas e tudo mais, no começo foi introduzido um conceito, né, de que a gente ia tratar de 3 temas no livro de Isaías. Alguém se lembra de quais foram os temas que foram tratados até agora? Falava-se desses temas como, tipo, 3 fios de um cordão dourado e tudo mais. E daí, alguém lembra? Eu sei que o primeiro, assim, foi... a Carol até trouxe um casal pra falar, então... O que você teria a ver, né? Se ninguém falar nada por 10 segundos, eu falo. Aham. Tá, beleza. Então, os primeiros temas foram a primeira aliança, né? Por isso que a Carol até trouxe a Rô e o Rafael pra falar. E daí, depois, o outro tema foi mediador. Ai, nossa, saiu meu fone aqui, desculpa, gente. E agora, o nosso terceiro tema é o reino. Então, a gente vai estar vendo qual é o reino de Deus e como que ele governa sobre esse reino. E o tema, assim, o título da lição específica, não sei se eu diria que é o título ou subtítulo, mas fala assim, eu, uma testemunha. Então, a gente vai estar vendo no final dessa lição sobre como nós somos testemunhas desse reino, e o que tudo isso tem a ver. Então, pode ser, Carol. Ah, tá. Então, para começar, eu vou perguntar de novo, né? Vai que alguém queira contribuir. Eu e a Rafa vamos ficar em um celular mesmo aqui, de boa, tranquilo. Então, para começar, alguém se lembra o que estava acontecendo ali no livro de Isaías? Alguma coisa assim, de tipo, contexto histórico e tudo mais? O que o reino de Israel estava. O reino sul estava fazendo, o reino norte estava fazendo? Ninguém lembra? Bom, como tá silêncio, daí eu vou falar. Então, assim, né? Eu vou até ler aqui para ficar mais claro. Mas a questão era que, ó, relembrando, os assírios eles invadiram e conquistaram Israel, né, que é o reino do norte, levando o povo como prisioneiro. E então daí depois foram os babilônicos, eles conquistaram os assírios, invadiram Judá, reino do sul, e levaram o povo cativo para a Babilônia. Ciro, imperador persa, conquistou o império babilônico e permitiu o retorno dos judeus para sua terra natal. Eu li aqui já spoiler, né? Mas a gente ia ver isso já logo. Mas então a questão é essa, assim. Depois a gente, antes a gente viu, né, que estavam tendo essas alianças e tudo mais. E até Isaías foi falar com Acaz para que ele confiasse na proteção de Deus, só que Acaz estava descrente, assim, temeroso. E não foi isso que ele fez, né? Então, acontece que no final das contas, o reino do sul, Judá, estava cativo na Babilônia. Deu tudo errado, assim, mas deu tudo certo no final. E a gente vai ver como que Deus vai libertar esse povo, que eu já dei o spoiler aí, né? Então, para começar, a gente sempre começa assim, onde que está esse profeta? Não é exatamente onde que está, né? Mas qual o contexto do profeta Isaías? E para isso, vocês podem abrir lá em Isaías 45. E a gente vai estar lendo de pouco em pouco, mas esse primeiro versículo aqui eu vou ler, tá bom? Então, abram aí, Isaías 45. Daí eu vou ler o versículo 1. E ele diz assim: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem toma pela mão direita, para bater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante deles as portas que não se fecharão. Então, quem é esse Ciro? Acho que Isaías está falando. Como assim ele é ungido? É uma coisa muito interessante, porque quando Isaías escreveu isso, Ciro não estava perto de nascer ainda, ele não tinha nascido. Então, Isaías profetizou sobre quem iria libertar ali o povo do cativeiro. E
pelo nome, sabe? Então, assim, tipo, foi muito preciso nessa profecia. E esse Ciro, que seria um rei persa pagão, né, ímpio, seria usado como instrumento de Deus para libertar o povo de Israel ali do cativeiro da Babilônia, o povo de Deus. E daí, deixa eu colocar. É uma coisa interessante assim, né? Vocês pararem para pensar. Deixa eu só permitir aqui. Se vocês pararem para pensar, é uma coisa interessante. Imagina um rei pagão sendo usado por Deus para libertar o povo dele. Como vocês acham que aquele povo teria ficado assim? Se, por exemplo, Deus usasse algum governante mau para fazer alguma coisa muito boa para nós cristãos, como que a gente ficaria? Alguém tem alguma contribuição? Pode falar. Como que é, Bia? Você pode falar? É que aqui a gente está vendo que Deus vai usar Ciro, né, que era um rei pagão, para libertar o povo dele. E daí, estão perguntando assim, como que o pessoal acha que eles ficariam diante disso, assim, o que eles achariam disso? Ah, sim. Tipo, da mesma forma, daí eu tentei fazer um paralelo, assim, como que nós ficaríamos se do nada, assim, um governante mau, que a gente não vê nada, assim, de cristão nele, fizesse alguma coisa muito boa, assim, para os cristãos, sabe? Tipo... Uhum. Eu acho que a gente ia ficar meio desconfiado, né? Tipo, nossa, será que é bom mesmo? Será que, sei lá. Com certeza, desconfiados, muito confusos, temerosos, muitas coisas ali, né? Porque não parecia fazer sentido. Por que Deus... Nós estamos podendo falar, mas estamos ouvindo, viu? Tranquilo, se vocês quiserem mandar no chat também, eu leio aqui. Mas, então, é realmente isso, assim, aquele povo deve ter achado muito estranho e tudo mais. Mas daí, o que a gente vai estar vendo nessa lição, assim, e começa por aí, é que Deus, ele é soberano sobre todas as coisas, né? Então, ele é capaz de usar quem... Obrigada. A gente temos visitantes aqui da Igreja Presbiteriana de Várzea Grande. Mas, enfim. A gente vê que Deus é soberano sobre todas as coisas e ele é capaz de usar quem ele quiser para fazer o que ele quiser, os propósitos que ele quiser. Então, ele vai mostrar a soberania dele, o poder dele através da vida de Ciro ali. Vai mostrar para nós, para o povo de Israel e tudo mais, essa questão da soberania dele. E isso deve nos fazer pensar, assim, né, que em vários contextos, às vezes a gente pode não perceber, mas a mão ali de Deus, eu acho que tem pessoal que gosta de falar dessa forma, assim, sobre ver a mão de Deus atuando na história, e a gente consegue ver a mão de Deus atuando aqui em vários outros contextos, assim, em que quando o povo dele foi liberto, em vários contextos de dificuldade que Deus usou para que o evangelho fosse propagado, para que o evangelho chegasse. Então a gente vê nas situações assim, mais improváveis que para a gente, né, para nossa mente limitada, Deus agindo. Então a gente vai ler aqui. Eu vou pedir para Júlio, você pode ler Isaías 45, de 4 a 5? Pode? Eu? Isaías 45, de 4 a 5. Ok, peraí. Beleza. Isaías 45, de 4 a 5? Isso.
Ok. Em, eu estou chamando para você, para que você ajude o povo de Israel e o meu povo escolhido. E, embora você não me conheça, eu lhe dou um título de honra. Eu e somente eu sou o Senhor. Não há outro Deus além de mim. Embora você não me conheça, eu lhe dou força para lutar. Obrigada, Júlia. Então, a gente vê que Ciro não conhecia Deus e ele não veio conhecer a Deus, então ele morreu descrente mesmo. Mas, mas Deus usou a vida dele, porque mesmo que Ciro não tivesse Deus único, Deus como Senhor dele, Deus continua sendo Senhor do universo inteiro. Então, ele poderia muito bem usar a vida de Ciro para os seus propósitos, para os seus propósitos. Ai, desculpa, gente. Então, e é isso que acontece aqui. Daí, eu vou pedir também para a Paulinha ler Isaías 40:15 e depois o 42:5 pode ser? Eu mando aqui no chat para você esquecer. Pode ser. Mandei aqui no chat. Pode ler. Acaso o senhor já precisou do conselho de alguém? Necessita que o instruam a respeito do que é bom? Alguém lhe ensinou o que é certo ou lhe mostrou o caminho da sabedoria? É Aí o, é o... é o 40:15 e o 42:5. Você leu esses? Esse? Ah, não, você colocou aqui 40:14. Ah, eu errei, Peraí. desculpa. Não, pois todas as nações do mundo não passam de uma gota num balde. Não são nada mais que pó sobre a balança. Ele levanta toda a terra como se fosse um grão de areia. Deus, o Senhor, criou os céus e o estendeu, criou a terra e tudo que nela há. Dá fôlego a cada um e vida a todos que caminham sobre a terra. Obrigada. Então, esses livros eles têm muita simbologia, muitas figuras de linguagem, não sei o quê, tudo, e nisso tudo a gente é levado a ver a grandeza de Deus, né? A grandeza de Deus e a nossa pequenez. Então, assim, mesmo aqueles governantes poderosos ou gente rica e tudo mais que acha que porque tem dinheiro, tem poder político, não está sob a influência de Deus, Deus olha para eles e eles são como está escrito lá no 40:15, como grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Quer dizer, se as ilhas são como pó fino que se levanta, quem dirá os pequeninos humanos, né? Nesses continentes cercados por água, então as ilhas muito grandes. Então, nisso tudo, assim, de início de conversa, a questão é essa, né? E a gente é basicamente esse o tema da lição, né? Deus é soberano, e Ele é soberano sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas, mesmo aquelas que não o reconhecem como Senhor. E então a gente vamos passar aí, né? Então, o tema é o reino, e qual que é esse reino? Vou pedir para. Não, por enquanto, eu vou pedir para vocês, se vocês estiverem com a Bíblia e Bíblia de papel e tudo mais, abrirem no capítulo 14 de Isaías e passando do 14 ao 23, se vocês tiverem Bíblia da versão da RA, né? Provavelmente tem aqueles títulozinhos. Para vocês verem o tanto de países que são citados. Daí vocês mandem aqui no chat todos os países que vocês verem que forem citados nesse título de capítulo. Pode ser? Eu vou começar aqui digitando o que eu vi no 14. Mas se vocês também não tiverem com a Bíblia de papel, pode abrir no celular, dá para ver também.
a Síria. Temos os filisteus. Podem mudar. Mas se vocês demorarem muito, eu vou mandando também. Alguém viu mais algo mais aí, ó? Moab. Moana, Carol colocou Moana. Ai, desculpa, foi engraçado assim. Ai, gente, perdão pelo barulho, porque não posso fazer nada pra esse português. Aqui, ó, Damasco. Efraim, que é como era chamado, né? Um outro nome para Israel ali. Eu vou citando, então se vocês quiserem abrir, porque talvez esteja meio complicado para ir mandando aqui. Isso, Etiópia. Daí eu vou passando aqui, ó, a gente já tá no 18, você vai ver 19, Egito, daí depois de novo os egípcios e os etíopes, depois de novo a Babilônia, do mar, Arábia, Jerusalém, Débina, Eliaquim, Tiro. Então, até o 23 aí tem profecias contra vários lugares mesmo. E por que a gente está fazendo isso, né? Porque, apesar de todos esses lugares que foram citados assim, eram países, cidades, etc., pagãos, né? E Israel e Judá, que eram aqueles pertencentes ao povo do Senhor, eles deveriam, né, em tese, serem o povo que acreditava em um só Deus, no Deus verdadeiro. A gente vê no estudo de todos esses profetas que não era bem isso que estava acontecendo. Que eles estavam bem corrompidos pela idolatria e tudo mais, mas esses outros países, eles realmente tipo, estavam assim perdidos, e não era nenhum negócio assim de tipo, eu sirvo a esses deuses aqui, entre aspas, e daí pelas costas eu sigo os outros. Não, era tipo, eles eram assumidamente politeístas, né? Mas mesmo assim, mesmo eles não reconhecendo Deus, o Deus verdadeiro, como Senhor deles, Deus não pegava e ignorava eles, sabe? Não ignorava aqueles lugares. Ele usava, sim, deixa eu permitir aqui o Léo. Bom dia, Léo. Ele usava, sim, até usava aqueles povos ímpios, como, por exemplo, ele usou a Síria para castigar Israel, né, aqui, os assírios, para castigar seu povo Israel. Em um momento, Deus usando certo povo como castigo. Em outro momento, ele vai usar uma pessoa para libertar seu povo. Então, assim, a gente vê o domínio de Deus sobre todas essas nações. E qual que é a questão, né? A questão é exatamente que mesmo esses povos todos não reconhecendo Deus como Senhor deles, como verdadeiro Deus, não adorando da forma que deveriam, ele continuava sendo rei. Ele continuava sendo rei sobre todas as coisas. E Deus não é um tipo de governante que a gente pode falar assim, tipo, eu não gostei que Deus governa sobre o universo, então eu vou promover um impeachment, sabe? Eu vou tentar usurpar, não tem como. Ele é todo poderoso, né? Então, o poder pertence somente a ele e a gente é nada, assim, diante dele. E o que a gente precisa é que a dureza do nosso coração seja quebrada para que a gente possa, de fato, reconhecer que só Ele é o Senhor. Então, a revista quer ressaltar bastante esse ponto. Tem um negócio que eu grifei aqui, que eu achei até bonitinho, que fala assim, né? Ele é rei sobre todo o cosmos. O universo é o seu reino cósmico. Então, Deus, o reino de Deus se estende em todas essas dimensões, assim. Se tivessem outros planetas também que tivessem outras populações aí diferenciadas,
Deus continuaria sendo rei e governante sobre eles também. Eu não tô falando que eu acredito nessas coisas, né? Mas se fosse o caso, também seria. Então, essa é a questão. E não existe rei que não se curve a sua vontade, tá falando aqui, né? Então, a gente já viu, assim, em outras passagens da Bíblia que Deus, que não existe autoridade que esteja lá que Deus não tenha constituído, né? Então, às vezes, a autoridade, ela é má, sabe? E não faz a vontade, não age de acordo com a vontade de Deus, assim, faz coisas injustas e alguém ligou o negócio? Ah, não sei. E não é cristã e tudo mais, mas muitas vezes Deus coloca esses governantes maus mesmo para castigar o povo que está sendo desobediente e levá-los ao arrependimento, levá-los novamente a Ele. Então, no final das contas, nada fugiu do controle de Deus. Se tem X, Y e etc. governantes ali no poder que eu não gosto, Deus sendo soberano, ele permitiu que eles estivessem ali, por algum motivo. Seja porque eles são realmente bons povo, ou seja porque o povo precisa de castigo e Deus tá usando a vida daquelas pessoas. Então a gente vê esses dois exemplos. Mas vou parar de pensar aqui e vou pedir para a minha mãe, que está aqui, pode ler Isaías 43, 7. Não sei se ela. Oi? Eu não sei agora se ela. Oi, Pode oi, ler Isaías 43, 7? posso? Só um minuto. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória e que confiei e fiz. E agora o 42, 12. Deem honra ao Senhor e anuncie a sua glória nas terras do mar. Obrigada. Então, olha só, qual que é a questão, né? A todos que são chamados pelo meu nome e que os criei para minha glória. Deus ele é criador de todos nós e o propósito de todo homem deveria ser glorificar a Deus. Foi esse o nosso propósito. A gente sabe que o pecado faz com que muitas vezes o homem não busque cumprir esse propósito final da vida, que é glorificar a Deus, mas mesmo assim esse foi o propósito, esse foi o Criador. Se nós somos quebrados, isso é consequência do nosso pecado, mas o nosso Criador nos criou assim e nisso uma coisa interessante assim, eu não vou ficar entrando nisso, mas que a gente pode ver é que não só os humanos, né, mas todo o restante da criação glorifica a Deus em suas funções, assim. E para o restante da criação é até muito mais simples, assim, dá para dizer, glorificar a Deus. Por exemplo, os pássaros, eles vivem, eles cantam, e eles voam, e etc. E eles comem e jogam sementes que plantam outras árvores e tudo mais. E nesse viver normal deles, eles estão glorificando a Deus. Agora, o homem com o pecado e todas as suas dificuldades, ele tem o coração endurecido para reconhecer que esse é o propósito dele, mas continua sendo que nós somos criaturas de Deus. Mas beleza, então agora a gente vai ver o trono do rei. Qual que é o trono desse rei? Então, deixa eu ver. Júlia Atiki, você pode ler Isaías 66, 1? Posso, Patrícia. Pode ler. Isaías 66, 1. Aham. Assim diz o Senhor:
O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu pouso? Obrigada. Então, assim, quando Deus fala isso, a gente vê que o reino dele se estende todo o universo, né? Que é o que a gente está falando aqui faz bastante tempo. Então, a gente não consegue limitar Deus em, sabe, lugarzinho específico, assim, tipo, sei lá, Jerusalém, chamando de Terra Santa. Foi o povo, foi onde Deus escolheu o povo que depois apontaria para uma nação muito maior espiritual, né? O Israel espiritual. Então, mas o reinado de Deus se estende a toda a criação dele. Ele criou tudo isso e tudo isso está debaixo do governo dele, tudo isso é o reino dele. E muito mais, né? Porque não é só nessa dimensão que a gente entende, essa dimensão terrena, mas a dimensão espiritual do reino dele, que é muito maior do que tudo isso. Mas a questão aqui, né, é que todos os aspectos da criação estão sujeitos a Deus. E daí depois até em outras passagens, é porque essas lições fazem meio que uma viagem, assim, Isaías, e vai e volta. Mas eu vou ler aqui só para a gente falar, aqui no capítulo 6, no versículo 7, fala... No versículo 7 mesmo? Não parece que é no versículo 7, acho que está errado, mas deixa eu procurar aqui no 16, 15. 16, 5. Isaías 16, 5 fala assim: Então o trono se firmará em benignidade, e sobre ele no tabernáculo de Davi se assentará com fidelidade com que julgue. Busque o juízo e não tarde em fazer justiça. E quem que é esse, né? Que falam sobre um reinado eterno de Davi, não sei o que, do trono. Quem seria aquele que ocuparia o trono de Davi e seria rei eternamente? É Jesus, né? Que a gente viu, que a gente vê em Isaías todas várias profecias a respeito da vinda de Jesus. Então e é justamente da lição passada, né? Jesus, o mediador que viria para fazer a justiça e para reinar. Então ele está ocupando o trono ali. E daí tem isso também. E com isso, a gente vai ver um pouco sobre essa questão, né, do reinado de Jesus. Então, a gente pode estar abrindo, vocês podem estar abrindo Isaías aí no capítulo 11, para a gente estar dando uma olhada no que estava acontecendo ali. Esse capítulo 11, ele é bem bonito. Escreve umas coisas assim que a gente fica tipo, nossa, sabe? E daí, para dar um contexto, isso Isaías falou aqui, Isaías estava no contexto do reinado de Acaz, né? Lá do rei de Judá. E se vocês não lembram, Acaz não era um rei bom. Então, aqui, essa questão, vai falar do reinado pacífico, é bem diferente do reinado pacífico e etc., desse rei todo sábio, é bem diferente do que Acaz oferecia como um rei ali. Mas daí eu vou ler aqui do 1 até o 10 pra gente tá vendo um pouquinho do. Não sei se eu vou ler do 1 até o 10, não. Vou fazer de uma forma diferente. Porque aqui tem uma tabelinha e eu não preparei slide dessa vez. Mas eu vou estar falando sobre as características do rei ideal, do rei perfeito, e como seria o reino desse rei. Então a gente começa aqui no versículo 1, fala assim: Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Então, é o filho de Davi, né? Descendente de Davi. E ele seria, olha, um renovo. Então, traria algo novo, muito maravilhoso, né? Com certeza. Aqui fala, no versículo 10, fala de novo: Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Daí aqui no 2 fala: Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor.
Então, esse tipo de coisa tem que estar presente no governante ideal. E ele está plenamente presente em Jesus, né? Como rei. Daí fala também sobre o temor do Senhor, né? Que no versículo 3 fala que ele deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir de seus ouvidos. Então, ele fará tudo conforme o temor do Senhor. E que isso faz isso plenamente porque ele é um com Deus, com Deus Pai. E daí, no versículo 4 ao 5, fala, ele julgará a terra com justiça, né? Fala assim, julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro de seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Então, será um rei verdadeiramente justo. E depois, se vocês virem aqui do 7 ao 9, fala de umas coisas bem bonitas, assim, e tudo mais, sobre... não, do 6 ao 9, né? Sobre esse reinado pacífico mesmo, em que os animais eles estariam lá juntos, o que seria preso, o que seria predador estariam juntos. Até a criança ela vai brincar ali com a cobra e tudo mais, e não vai acontecer nada. Então, isso também já nos dá um pouco de uma visão assim do céu, né, da glória, de como será quando houver plenitude de paz. Mas daqui, como que vai ser o reino desse rei perfeito, né? A gente, daí vocês continuem acompanhando aí, eu ainda tô no 11. Fala que no 11 do 10, que eu já li, né? Fala que as nações recorrerão à raiz de Jessé. Então, não mais simplesmente o povo escolhido de Deus ali, Israel, Judá e tudo mais, mas outras nações, várias nações. E é isso que acontece, né? Nós aqui no Brasil, tão longe de Israel, nós recorremos a essa raiz de Jessé, que é Jesus. Então, nós temos a oportunidade de sermos incluídos nesse povo. Daí, o restante de Israel será reunido, tá ali no 11, do 11 ao 12. Fala assim: naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, que for deixado da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Almate e das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá recolherá desde os 4 confins da terra. Então é isso que a gente estava falando, né, que eu estava falando, sobre a questão do Israel espiritual, do povo de Deus, da nação que não está mais simplesmente restrita àquela etnia específica, aquele povo ali específico ali, mas que se estende a qualquer pessoa do planeta que crer em Cristo, que é a raiz de Jessé. E daí isso é uma coisa que a gente pode ler e se alegrar muito, porque aqui ainda não existia Brasil para incluir, mas a gente está incluso nesse povo. Qualquer pessoa que crer em Cristo está incluso nesse povo aqui. E haverá alegria na salvação de Deus. Daí, eu vou pedir para a Carol ler o 12, do 1 ao 6. Pode ser? Oi? Pode ser. Já abro aqui. É o 12, do 1 ao 6, né? Estão me ouvindo? Sim. Tá. Orarás naquele dia. Graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome. Tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião.
porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Obrigada. Então, nossa, desculpa. Aqui a gente vê uma manifestação muito grande de alegria, né? Porque apesar de todo o pecado ali, Deus Isaías profetizou, né, contra o pecado daquele povo, contra a idolatria, e Deus se irou com aquilo, né? Porque ia ferir a santidade dele. Mas a ira de Deus, ela não dura para sempre. A gente vê que Deus está lá com a mão estendida, com misericórdia, para que o povo se arrependesse verdadeiramente e fosse salvo por ele. E nisso o pessoal, isso aqui é um canto de louvor e tudo mais. Mas daí, beleza, a gente viu sobre como é esse reino que é liderado, governado por esse rei perfeito, né, que é Jesus. E daí agora a gente vai tá indo pro final, que fala sobre a questão do tema, do título da lição, né? Que é "E eu, uma testemunha". E daí o que isso tem a ver, né? Eu fiquei pensando como que eu conecto essas coisas todas. Então a gente tem Deus soberano que... Desculpa as motos, gente, que é muito barulhento. A gente tem Deus soberano que governa sobre todas as coisas, que usa quem ele bem entende, até as situações de pessoas que a gente acha improváveis, para fazer a sua vontade, que o reino dele não se estende sobre todo o universo, todo esse planeta, todos os governantes, todas as pessoas, todo mundo está debaixo do poder dele, ninguém faz nada sem que Deus permita. E esse é o nosso Deus. E daí a gente vê que o povo dele, o reino dele, a nação dele, os servos dele, se estendem a todos aqueles que creem nesse rei perfeito que é Jesus, né? E que há uma dimensão maior desse reinado, uma dimensão espiritual. Então, eu vou ler aqui uma passagem que está bem distante, né, em Hebreus 16:11, para fazer uma conexão. Ai, gente. Às vezes eu fico confusa. Mas eu estou abrindo aqui. Não, é 11:16, porque não tem Hebreus 16, gente. Aqui em Hebreus 11:16 fala assim: mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Então a gente fala, né, de tudo mais, da pátria celestial, que aqui a gente é peregrino, que aqui a gente é passageiro e tudo mais. E isso de fato é verdade. Apesar de ser uma bênção, né, a gente poder desfrutar da vida aqui nessa terra, porque tem coisas boas aqui, né, porque Deus criou as coisas boas. O pecado corrompeu, a queda corrompeu, mas ainda assim tem muitos aspectos bons da criação e que a gente pode desfrutar e glorificar a Ele. Mas a nossa vida não se limita a essa dimensão terrena. A nossa vida e a nossa pátria não se limita a isso aqui. A nossa pátria não é simplesmente o Brasil, ou seja lá, outro país, tudo mais, se alguém quer se mudar para a Coreia. Mas vai muito além disso. A gente aspira por uma pátria celestial. Então, quando a gente reconhece isso, e quando a gente reconhece que essa pátria celestial ela é melhor, nós temos um sentimento de amor por ela, né? Então, eu queria perguntar aqui nesse ponto se, tipo, alguém não é de São Paulo, por exemplo, e gosta e deixou o seu lugar de origem, mas gosta muito desse lugar de origem, tem saudades e tudo mais. Eu gostaria de perguntar isso, então se alguém quiser falar. Ou se não é de São Carlos, ou coisa do tipo, qualquer coisa assim. Se alguém saiu de algum lugar e sente falta desse lugar.
Eu saí de Ribeirão, né, pra vir pra São Carlos. Eu gosto muito de São Carlos, é gostoso aqui, o clima e tudo mais, mas tem coisas que eu sinto falta em Ribeirão. Por exemplo, a minha família tá lá, né? Então, eu sinto falta da família, dos shoppings. Mas eu também gosto muito daqui, fiz novos amigos aqui. Então, assim, né? Eu queria juntar os dois lugares. Mas é isso. Acho que a minha experiência é essa. Eu posso falar, Bia? Pode. Bom, eu sempre repito aqui em casa que eu sou uma cidadã do mundo, né? Porque eu nasci em Parnaíba, no Piauí, fui criada no Maranhão, depois eu vim morar em vários outros estados, Ceará, vim para São Paulo, voltei para o Maranhão, depois Mato Grosso. E nesse tempo estou mais de 20 anos sem voltar ao meu local de origem. E, e isso, em alguns momentos, me causou muita tristeza, saudade, vontade de estar, revisitar esses lugares, né? Rever pessoas queridas, não só onde eu nasci, mas nos estados, especialmente onde eu passei a maior parte do tempo no Maranhão, a gente deixou família, amigos, mas também cada lugar que a gente passa é uma história, são outras vivências, outras pessoas. E Deus foi muito gracioso comigo porque me deu uma família. Então, vocês e seu pai, você, seus irmãos, seu pai, que acabam fazendo do lugar onde eu estou um lugar melhor, um lugar diferente. Apesar de que você está aí, né? E toda vez que você vem para cá, eu quero que você fique mais e mais, né? Quero segurar você. Mas graças a Deus, a gente agradece a Deus porque nos trouxe até aqui. E eu acho que foi no momento certo, na hora certa. Eu acho que se eu tivesse ficado em Mato Grosso e você aqui, aí seria bem pior. Sua mãe choraria todos os dias. Mas, realmente, o lugar é uma referência, o lugar onde a gente sai, né? Então, eu pedi para falarem sobre isso porque eu estava pensando, né, sobre como a questão de a gente ser peregrino nesta terra se assemelha a uma pessoa que sai do seu lugar de origem, de um lugar que ela gosta muito, tem muito apreço e tudo mais, sabe? E quando, assim, por exemplo, eu morei a maior parte da minha vida em Mato Grosso, né, em Várzea Grande. Só que, assim, tem gente lá que eu gosto bastante, eu sinto falta, gosto bastante da igreja que eu cresci ali, mas eu vejo que hoje a minha vida tá mais por aqui mesmo, em vários aspectos. E eu gostaria de revisitar e tudo mais, mas provavelmente não voltar a morar lá. Mas quando uma pessoa sai assim e ela gosta muito do lugar de origem, tem várias lembranças, memórias afetivas, etc e tal, você vê quando você conversa com ela que ela fala bastante daquele lugar, fala com amor, fala com saudades, fala que quer voltar lá para poder rever as pessoas, chama você para conhecer e etc e tal. Então você vê isso. E também você percebe em outros detalhes, assim, não só no que ela fala, mas às vezes, tipo, se é de uma cultura um pouco mais diferente, ou se tem um sotaque mais diferenciado, você vai ver, tipo, aquele sotaquezinho que lembra que a pessoa é de outro lugar, você vai ver algumas coisas que a pessoa faz, da cultura dela, que ela fala, algumas coisas que ela come. Então, tipo, tem essa lembrança, sabe? Do lugar de onde ela é. E assim como essas pessoas, a gente que é cidadão da pátria celestial, porque a gente não ainda estamos aqui, né? Mas assim, do ponto de vista de Deus que é eterno e vê tudo que já aconteceu, se você é verdadeiramente salvo, já é cidadão da pátria celestial. Então, nisso, a gente tem que ser igual essa pessoa, nostálgica, e que tem um amor e também
tem um grande amor pelo governante, principalmente, né? Que é o governante que faz essa pátria ser tão boa, é Deus. Então, e falar e testemunhar sobre, testemunhar e chamar outras pessoas para conhecerem, porque sabe que aquele lugar é melhor, porque sabe que o rei, que é rei sobre tudo isso, mas que vai ser muito melhor se a gente reconhecer que ele é o rei e se submeter a ele, servir a ele, sabe? E fazer parte dessa pátria, dessa família. Então, eu pensei nessa questão. Daí a revista traz a questão da dificuldade, né? Que é testemunhar e tudo mais, porque realmente a gente, por nós mesmos, assim, nós encontramos essas dificuldades, esses empecilhos, assim, tipo, eu vou falar alguma coisa, e as pessoas hoje em dia não, não concordam com várias coisas e tudo mais, porque tem suas opiniões pessoais ali do que é certo e do que é errado, todo mundo sabe, tem as suas opiniões sobre isso, mas a gente tem que ter tanto esse amor, né, de falar sobre o reino e sobre principalmente o rei, né, que é por causa do rei que existe este reino, e também se submetendo a Deus. Então aqui eu gostaria que a gente abrisse lá em Isaías 44, de 1 a 8. É de 1 a 8, sim. Em Isaías 44, de 1 a 8, e eu vou dar tipo uns 2 minutos para vocês lerem em silêncio e depois eu vou começar a ler, tá bom? Eu vou começar a ler aqui. Agora, pois, ouve a Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor, outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há, como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo? Que o declare e o exponha perante mim. Que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Acaso, desde aquele tempo, não vou-lo fiz ouvir, não vou-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Então, aqui nós somos chamados a sermos testemunhas, né? Testemunhas fiéis. E nós somos chamados porque nós, a partir do momento que nós reconhecemos que Deus é o Deus verdadeiro, o único Deus, nós não podemos nos calar diante disso, principalmente sabendo que a salvação só vem por meio de crer em Cristo. E
por querermos que outras pessoas façam parte dessa família e possam conhecer esse reino e morar eternamente nesse reino com vocês. Nós não podemos nos calar diante disso. E, a revista, ela vai fazer até uma proposta e tudo mais sobre uma questão assim, atualmente não tá dando, né, para fazer reuniões pessoais de qualquer tipo, mas fala sobre a questão de ser testemunha na escola, né, que é o contexto de vocês. E daí, eu sei que tem gente aqui que já está fazendo umas reuniões online e tudo mais com o pessoal da escola, e isso é muito legal, porque justamente, né, com todo esse conhecimento que a gente tem de que Deus é esse rei, ele é o único Deus e ele é soberano sobre todas as coisas, e o reino dele é maravilhoso, e com o amor que nós temos por ele, nós devemos falar sobre. E daí, isso aí já é, tipo, finalizando aqui, off-topic e tudo mais, mas isso essa questão de, por exemplo, testemunhar na escola, ou, por exemplo, no meu contexto, na universidade, ou se você trabalha no trabalho, é reconhecer que onde nós estamos, nós somos chamados a anunciar o evangelho, né? E se a gente for parar para pensar, isso é uma coisa que eu já me peguei pensando, quando a gente gosta de uma coisa que às vezes é muito menor do que o nosso amor por Deus deveria ser muito menor, né? A gente fala bastante sobre, sei lá, se a gente gosta de uma série, daí fica falando o tempo todo sobre essa série, não tem problema nenhum em falar sobre essa série, fala bastante com todos os amigos, ou para algumas pessoas muito apaixonadas, assim, que, tipo, ficam falando, para quem vier, assim, ficam falando sobre uma pessoa específica e tudo mais, a gente fala bastante sobre isso. Então, por que que se a gente ama a Deus como nós afirmamos amar, por que que a gente não fala tanto de Deus quando a gente fala de coisas que deveriam ser tão menores para todas as pessoas, para as pessoas dos nossos contextos? E daí tem esse desafio, né, de a gente estar anunciando, sendo testemunha nas escolas agora, talvez convidando o pessoal para as reuniões online. Daí eu falei que eu faço parte da ABU, né, que é a Aliança Bíblica Universitária, e daí eu estou no meu 3º ano e já participei 2 anos de diretoria e tudo mais, e agora eu estou menos na liderança ali, mas eu ainda faço parte. E, por exemplo, se alguém realmente tem um interesse, assim, tipo agora e depois, quando as coisas voltarem também, tá fazendo coisas com o pessoal da escola e quiser um apoio do pessoal que já está fazendo isso nas universidades, pode falar comigo sobre as questões, porque a ABU também tem o espaço para o pessoal do ensino médio, que é a ABS. Eu até falei com umas meninas aqui, mas eu não cheguei a conversar sobre. Então, só para depois, assim, se alguém tiver interesse, porque aqui em São Carlos a gente não tem a ABS, a gente tem a Aliança Bíblica Secundarista e os profissionais, mas nem todo lugar tem. Mas a gente tem um movimento universitário muito forte, que é justamente, né, sobre a gente ser testemunha no lugar que a gente está, ali na universidade. Várias pessoas da nossa igreja de jovens fazem parte da ABU, da diretoria, estão lá. Então, gente, se vocês tiverem algum interesse de saber mais sobre, podem falar comigo. Mas é isso. Agora eu vou deixar aberto aqui se alguém quiser complementar a aula. Alguém quer comentar algo? Ah, legal. Não, só queria. Foi muito legal a aula, acho que foi muito edificante. Sobre isso que você falou, sabe? Da gente. Realmente, assim, a gente comenta, né, sobre tantas coisas. Assim que a gente vê uma série legal, alguma coisa legal, a gente quer contar para as pessoas assistirem também, saberem também. Muitas vezes a história da nossa vida, né, a história sobre a nossa salvação, a gente não conta porque a gente não conhece tão bem a Deus, né? A gente não tem essa intimidade com o Senhor que a gente poderia ter, deveria ter, né? Mas é interessante saber também que você falou bastante sobre essa questão do rei, né? Dele ser rei, do reinado, e que Deus é rei, soberano sobre todas as coisas, né? E aquela coisa assim, sobre os que creem, também sobre os que não creem, né?
Então, assim, se você acredita, Deus continua sendo rei soberano. Mas se você não acredita também, ele ainda continua sendo Deus soberano, né? E, e essa é uma verdade que consola o nosso coração, né? Que conforta e tudo mais. E eu ia comentar também desse projeto da... É ABS que chama? É, da ABS, né? Que é tipo uma ABU, só que em vez de ser na universidade, é no ensino médio, né? Aham. Eu achei bem legal. Eu acho que o projeto daqui as meninas estão fazendo lá a Rafa e a Júlia da Célula, né? Eu acho que depois que voltar às aulas normais, presenciais, né? Que de repente elas podiam conversar com você também um pouquinho sobre essa ABS, como funciona. E realmente, gente, a gente tem que aproveitar porque nós somos igreja, né? A gente é um corpo de Cristo. Então, a gente tem muitos jovens da nossa igreja, a Bia, o Pedro, quem mais? O Lucas, enfim, vários que são universitários, envolvidos com a BU, e que eles podem dar esse suporte para vocês que estão no ensino médio conseguirem fazer, assim, esse grupo que eles têm da BU acontecer mesmo no ensino médio, né? Mesmo antes da universidade, como uma forma de proclamar o evangelho, de falar da nossa fé para as pessoas, né? Então, muito legal. Eu acho que é super legal esse projeto. E a gente tem que aproveitar isso, aproveitar que a nossa igreja tem muitos universitários cristãos que amam o Senhor, que estão empenhados aí, engajados nessa obra, e colar neles para É, aprender. inclusive tem várias, várias pessoas assim da diretoria da BU dessa gestão são jovens lá da igreja. Tipo, tem o Vitor, que é secretário, o Caio, eu não sei se vocês conhecem, mas ele é presidente, tem o Lucas Cortes, é o tesoureiro, e daí eu vou começar a esquecer quem que é quem ali, então eu vou parar de falar. Mas várias pessoas, gente. Alguém mais quer falar algo? Olha só, eu primeiro eu quero agradecer porque você me permitiu estar aqui na sua sala, tá, filha? Eu sou suspeita, sou coruja, então assim, mas foi maravilhoso para mim. Eu só queria complementar porque tudo que foi dito hoje por você e por todos que participaram aí, combinou também no que hoje, mais cedo, por volta das 8 da manhã, eu estive com as senhoras de Várzea Grande e eu mesmo levei uma meditação e que tem a ver também com o que você falou, que é sobre, está lá em Daniel 3:29, né? Que fala sobre que a nossa espiritualidade ela tem que ser contagiosa. Então, a nossa experiência com Deus, ela leva outras pessoas também a experimentar essa realidade, né? Então, a nossa espiritualidade, ela é completamente relacional com Deus e se estende para o nosso próximo, né? Então, a gente tem que ter essa consciência, né? E perceber também o que Deus está fazendo através de nós. Então, a gente tem que estar sempre se perguntando: o que Deus tem me ensinado com essa situação? O que eu tenho aprendido? Como que isso vai levar também outras pessoas a experimentarem Deus nas suas vidas, né? Que foi o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles foram jogados ali na fornalha e que Nabucodonosor viu a presença do Deus vivo ali. Eu fico muito feliz de ter participado hoje, eu quero participar outras vezes. Muito obrigada a todos aí, viu? Para essa adolescente de quase 50 anos aqui. Sim. Então, eu vou pedir para Carol estar orando para a gente encerrar. Pode orar? Uhum. Vamos orar então, gente. Senhor, muito obrigada, Deus, por mais esse dia. Obrigado porque o Senhor nos reuniu aqui para ouvir um pouco mais da tua palavra, para conversar sobre coisas a respeito do teu reino, Senhor. Nós te louvamos, agradecemos pela vida da Bia, Senhor. Obrigado porque essa manhã ela foi um instrumento da tua palavra, um instrumento das bênçãos do Senhor para a nossa vida, Pai. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é rei sobre todas as coisas, porque o Senhor é soberano sobre tudo, Pai. E mesmo que o nosso coração, que é tão inquieto, muitas vezes ele vem a tirar o nosso foco do nosso propósito, muitas vezes ele atrapalha as nossas reflexões, as nossas decisões, Senhor.
que nós possamos estar firmados no Senhor, focados naquilo que o Senhor quer que a gente viva, Pai. Na certeza de que o Senhor é soberano, Pai, que nada foge do teu controle, Pai. Todas as coisas estão nas tuas mãos, Senhor. Pai, nós te agradecemos e te louvamos por cada um que esteve presente nessa aula hoje. Obrigado porque cada um pode contribuir com aquilo que o Senhor colocou no coração e nós somos gratos por isso. Obrigado porque mesmo estando distantes, nós somos um só povo, somos igreja do Senhor, Pai, independente do lugar onde nós estamos, Senhor. Que o Senhor nos ajude a proclamar a tua palavra, a pregar o teu evangelho, Senhor, nos dê força, nos dê ânimo, Pai, e que tudo que a gente fizer possa ser um espelho de quem o Senhor é, daquilo que o Senhor faz, Pai, em nome de Jesus. Nos ajuda a viver uma vida de acordo com a tua vontade, Pai, para que o teu reino cresça nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou desligar. Vou parar a gravação.